Vamos começar então? Manda, não sei de qual é a... Começando, se liga só na trilha. Ah, cara! Grande Fausto, o Fausto pediu isso aí, cara. Aí, Fausto. Nossa, cara, eu lembro muito pouco disso, que eu era muito novo, cara. Que foda, velho. Esquadrão Classe A, velho. Esquadrão Classe A. Foi. Nossa, essa abertura é muito anos 80, velho. Esquadrão Classe A foi solicitado aí pelo grande Fausto, é isso? Mano Fausto. Ele escreveu lá pra gente falar um pouco de Esquadrão Classe A. Eu acho que é uma forma legal da gente começar o primeiro podcast falando de algo que é, cara, total anos 80. É assim, eu confesso que eu conheço muito pouco do Esquadrão Classe A. Mas não tem como não olhar pra esse cara, o Mr. T, velho. O cara é muito, velho, ele é muito carismático. Pô, o cara fez o Rock também, né, velho? O cara fez o Rock, ele foi o vilão do Rock 3, né? Ele assim, cara, Esquadrão Classe A eu acho que representa muito bem o que é a década de 80 em relação a personagens, carisma, truculência, testosterona, por que não? Só que sem ser tão misógino, sem ser tão sexista quanto eram as produções da década de 80. Inclusive teve um filme, né, do Esquadrão Classe A. Sim, que ficou muito legal. Eu gostei, cara. Ficou muito legal. Tem lá o Liam Neeson, Oh, meu Deus, fugiu agora o nome do Bradley Cooper. E o lutador lá, o Quinton Rampage Jackson, que é ele que faz a versão nova do sensacional BA. Essa galera aí que é oitentista aí sabe o que é o Teen aí, cara. Não tem como não saber. Ele foi incrível, ele era um monstro, musculoso pra caralho. E ele era forte porque ele carregava 25 quilos de ouro no pescoço, né, velho? O cara era penduricalho puro. Cara, anos 80 era um pouco sem noção, uma coisa era meio maluca, assim. Eu acho que anos 80 era completamente sem noção. Era completamente sem noção. Tu vê isso através de filmes da década de 80, que hoje em dia, se tu vai ver, é puro sexismo e misoginia. Mas eu acho que também é uma coisa que eu falei lá na crítica do Cobra Kai, e que tu vê isso muito nítido lá no Cobra Kai, que é o quê? As pessoas elas não tinham noção daquilo, elas não tinham noção do sexismo, da misoginia, do homofobismo e qualquer outro ismo que tiver por aí. A gente não via naquela época lactose. Nunca. Produto sem lactose, glúten. Dieta cetogênica, ninguém nem sabia o que era isso. Você não via esse tipo de coisa, cara. Não, de maneira alguma. Então, assim, era muito interessante. É muito interessante, eu acho que pra geração de hoje em dia, revisitar os anos 80, mas sem ser Stranger Things, por exemplo. Cara, tu pegar uma coisa mais crua. Assim. Vai estrear agora a segunda temporada do Glow. Acho que é uma ótima referência pra quem quer acompanhar um pouco os anos 80. Sim, eu, particularmente, eu gosto muito de Glow. Dei uma nota muito baixa a primeira vez quando a gente ainda avaliava e dava nota e tal. Acho muito legal, tô bem na expectativa pra ser a segunda temporada. Sim. Mas a primeira temporada saiu sem expectativa nenhuma, que era uma coisa que até então nunca se tinha visto ainda uma série retratar, né? Um telecat ali de feminino. Exatamente. E agora a gente, enfim, com aquela... Já tem aquela... Não aquela coisa de... gostei muito da série e tal, então a hype vai lá pra cima. E a gente fica naquela expectativa. Ainda mais que também a gente... Eu não vivi muito, assim... Apesar da gente ter nascido aqui nos anos 80, a gente pegou o final dos 80 pro 90. Eu nasci em 83. Sou de 82, mas tem muita influência dos anos 80 que é muito nostálgico. Pô, sim. Cobra Kai aí que o Marcos assistiu. Pô, velho, Karate Kid, velho, eu tô doido pra assistir também. Eu acho que é humanamente impossível quem crítica já tá lá, viu? Já tá já prontinha lá no YouTube. Eu acho que é humanamente impossível quem cresceu na década de 80 não se emocionar com Cobra Kai. É a trilha sonora, toca Rat, o cara menciona Guns N' Roses, tem lá o Motley Crue rolando no meio também. Então ela é uma série sensacional. Só que eu acho que é importante também tu assistir isso e entender o que tá acontecendo, cara, né? Deixa eu pedir licença, vai falando, pessoal, deixa eu só atender aqui. Vai lá, atende. Da greve. A greve, a maldita greve, né? Estamos enfrentando essa greve de caminhoneiros que acaba afetando todo mundo. No caso, o quê? Né? A gente não tem combustível, a gente não tem comida, né? Tá difícil, cara, tá difícil.
Tanto que hoje era pra ter lanche aqui, a gente só tem um cafezinho aqui, ó. Acontece. Fazer o quê? E eu acho que é isso, assim, cara. Eu acho que Esquadrão Classe A... O filme ficou muito bom. O filme é bom. Né? Ele não tem muito mistério. Ele era um pantro. Ele era o pantro do Esquadrão Classe A, verdade. Só que eu não sei se ele era tão inteligente, porque o pantro era inteligente, né? Pantro era inteligente. E aí ficou essa polêmica aí da galera, tá vendo? Como podcast. Sim, uma coisa puxa a outra. Cara, algumas pessoas falam, cagaram com os desenhos dos Thundercats, assim. Passou por uma repaginada, tá bem mais infantilizado. É diferente mesmo, assim. Não me agrada o que eu vi. Eu acho assim, se eu tiver a oportunidade de assistir, eu quero assistir pra ver se realmente faz homenagem ou não. Pode ser que seja muito bom, cara, tem um roteiro legal e tal, mas realmente aquela arte não me agrada. Eu acho que ficou um pouco mais infantilizado, assim. Mas, eu acho que é uma arte que conversa com o público jovem de hoje em dia. De hoje, né? Tem essa. E hoje em dia, cara, tu tem muito desenho jovem que tu vai olhar, se tu não prestar atenção, tu vai achar que ele é muito besta e bobo. Mas tem muito desenho foda, velho. Tipo, Irmãos do Jorel, por exemplo. Não, isso eu não conheço. É a galera do Choque de Cultura que faz. Pô, o Choque de Cultura é foda, velho. Então, assim, eu acho que é muito errado. E eu falo isso lá na crítica do Cobra Kai. Veja só como Cobra Kai entrando nas nossas vidas. É muito fácil tu julgar o Johnny Lawrence lá como o vilão. O vilão. Só que no Cobra Kai tu descobre o lado dele da história. Tu descobre as coisas que ele enfrentou. Pra se tornar aquele vilão. Pra ele se tornar quem ele era. Então, assim, é muito interessante tu ter o outro lado da história. Não tô dizendo que isso exime ele das coisas que ele fez. Porra, ele quase atropelou o Daniel LaRusso, né, velho? Ele espancou o guri, quase quebrou costela, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu acho que, se tu não sabe da história, é muito complexo já julgar. Ficou infantilizado? Talvez tenha ficado, mas talvez ele vire um desenho mais nonsense. Cara. Mais sem filtro? Não sei, cara. A gente tem que esperar. É porque como mexe com um momento que marcou pra gente, Lembrança. Que ficar assistindo desenho, a nostalgia e tal, então isso acaba que incomoda, assim. Né? Mas vamos esperar, Ronaldo. Acho que a gente tem que esperar pra ver de qual é. E pode ser que a gente se surpreenda aí em relação a isso. A gente falou do Esquadrão Classe A. A gente vai falar de outra coisa que o Wilton tinha comentado, a gente só vai dar uma pincelada. Isso. Né? Que pediu pra comentar sobre game de survival horror e tal, falar um pouquinho do que tá rolando, dessas novas tendências. A gente fez um vídeo Resident Evil, que tá lá, pedido pelo Lucas Santos. Lucas Santos, ó, parente aí do Alan Santos, será? Enfim. Pra falar do Resident Evil e falar um pouco e o Wilton aí, grande Wilton lá do Fora de Sala, canal Fora da Sala, ele pediu pra falar um pouquinho do survival. Eu acho assim, não tem muito mistério, né? Você tem essa nova vertente, que são jogos em primeira pessoa, que são encarnados aí pelo Alien Isolation, pelo próprio Outlast e tal do PT, que era pra ser um Silent Hills. Acabou que não deu certo, e é uma grana violenta. Eu tinha esse demo, eu deletei ele, que ele é muito assustador. E tanto é que quem tem um PS4 com esse demo vale muito mais. Aquele próprio Resident Evil novo, que também bebeu dessa fonte de voltar às origens, daquela pegada realmente de primeira pessoa, daquela coisa de você realmente ter pouca bala, de você estar num lugar realmente muito escuro. Mas acho que desses aí, o que é mais, que toca mais na ferida, mais forte é o Outlast. Acho que o Outlast, ele desbancou até o Resident Evil para se tornar um jogo realmente que dá muito medo. Eu acho que quando tu se vê numa situação que tu não pode enfrentar aquilo que tem possibilidade de te matar, tu tem um diferencial muito maior, né? Se tu for buscar lá os primórdios do survival horror, tu vai ter lá Alone in the Dark, por exemplo, que ele era muito mais um suspensão, tinha lá uns demônios voando, coisa e tal, mas ele era muito mais um suspense, até porque na época ele foi muito revolucionário. Os gráficos poligonais, o mundo 3D, movimentação de câmera, era uma coisa muito maluca. E na sequência tu tem lá um Resident Evil, Silent Hill muito mais horror psicológico, aprofundado, trilha sonora perturbadora, é pesado, é denso, tu perdeu tua filha, puta que pariu. E aí de repente tu teve um hiato de lançamento de jogos de horror de verdade, assim. Tinha um terrorzinho ali, mas não era tão visceral. E aí voltou essa onda do primeira pessoa, eu acho que é uma onda legal. Mas eu acho também que deu uma saturada. Tu tem muita coisa. Alien Isolation. Você tem até o que vai estrear agora, que a gente fez a reação ao trailer lá do Inferno lá, cara. Eu esqueci o nome dele agora. Agony. O Agony.
tem uma vertente lá toda maluca. O Agony, ele é a representação máxima do que é a visão do inferno, assim, né? Então, é um jogo que vai ser proibido em diversos países, porque vai ter estupros acontecendo enquanto tá caminhando, fetos. Ele vai ser bem pesado, assim. Não sei até onde vai ser interessante um jogo tão visceral quanto esse. Eu acho que tudo que extrapola um determinado limite é perigoso. Mas tu falou que tu acha que tá excesso esse tipo de jogo? Eu acho que tem muito jogo, cara. Tem até pra celular, os famosos escapes, né? Muito jogo de primeira pessoa que tu tem que sair de alguma coisa, acontece alguma coisa, tu tá fudido lá naquela coisa. Então, assim, eu acho que tem um excesso, sabe? O próprio... Veio a ideia do Silent Hills, que virou o PT lá. E aí, pra mim, o Resident Evil 7 ele é muita chupação do PT. Ele é muita chupação. Ali é total. Então, assim, eu acho que é interessante tentar revolucionar de alguma outra forma. Assim como a gente falou lá da saga Resident Evil, que se permitiu, depois de 3 jogos muito parecidos, se permitiu tentar algo novo com Resident Evil 4, por exemplo. Com aquela câmera, né? Com aquela câmera mudada, tu tem uma ação diferenciada, mas ainda assim tu tem a questão do horror, ela é muito bem trabalhada. É um jogo muito tenso, Silent Hill 4. Ele pode não ser o horror, o survival horror, mas ele te bota num horror de situação em que tu tem 15 inimigos vindo na tua cola e eles são mais inteligentes do que os zumbis, então eles conseguem criar planos, eles conseguem... Vem 2 aqui, o outro lá tá dando volta pra te dar um ataque por trás e tal, então é muito mais elaborado. Acho que valeria a pena algo nessa naipe, assim. Mas eu acho, cara, que é um mercado ainda que as pessoas gostam de tomar susto, gostam dessa coisa de ter medo, de se esconder. Então, enquanto houver esse fascínio por essa coisa, vão se lançar... Enfim, com a saturação vem coisas ruins, né? Mas também vem coisas boas que vão ficar, isso é fato. Sim. Se tu curte esse tipo de... Claro, você já deve ter ouvido falar de Outlast, do próprio Resident Evil. O Alice Isolation também é uma boa referência. Ele é muito mais nostálgico, porque ele pega ainda a ambientação dos filmes do Alien. Então ele tem ali influências muito fortes do primeiro Alien e do segundo Alien. Então isso é muito legal. Então você se vê realmente dentro do filme. Isso. E você teve ali outras ondas, voltando um pouquinho mais, o Dead Space, que bebeu muito da fonte também do Alien. Mas eu gosto muito dessa proposta de ter esse estilo de jogo mais voltado para a primeira pessoa, que acho que a interação, você mergulha literalmente no jogo. Interação interessante aqui do Ronaldo. Concordo, é tipo o novo filme do Lars von Trier. Muita coisa desnecessária, não precisava apelar para o gore. É aquela história, cara, o gore, né? Sempre que eu uso esse termo, algumas pessoas ficam meio perdidas, não sabem do que se trata. Gore é quando tu vai pro extremo, tu vai ter tripa voando, a pessoa tá toda aberta, é uma desgraça. E isso é um pouco complicado, cara, porque é um nicho muito específico. E até mesmo dentro desse nicho muito específico, a pessoa não necessariamente ela quer aquilo, tá ligado? Uhum. Então eu acho que é um passo muito além, assim, é meio Serbian Film, assim, aquele filme maldito lá que a gente fez o vídeo, o Terror Sem Limites. Ele vai pra um lado que é totalmente desnecessário, tu não precisa saber que o cara vai estuprar um feto, e pior ainda é tu mostrar isso acontecendo. Cara, então eu acho que tem que ter muito cuidado, não sei, assim, não é querer ser pudico, não é querer ser puritano, mas eu acho que tem coisa que tu não precisa. Foi o exemplo que eu dei num comentário lá num grupo que eu vi, em que o cara falou, mas o Serbian Film ele é perfeito porque ele mostra, ele trata dos snuffs, são aqueles filmes que é muito popular na Deep Web, que o cara paga $10 mil pra entrar numa sala e dar um tiro numa pessoa. E aí tem alguém filmando e vende essa fita. Nossa. Mas tu tem um filme do Nicolas Cage que trata exatamente desse tipo de mercado, que é o 8mm, que não mostra nada, só mostra a cara lá do Nicolas Cage assustado vendo as fitas, e que tu tem noção de que existe esse mercado, ele é real e ele é brutal, tá ligado? Então acho que tu tem que ter um pouco mais de cuidado com o extremo que as coisas vão chegar, sacou? Essa coisa de tornar muito real a coisa talvez possa assustar, né? Talvez por isso que acho que não pega. Igual você falou, é um filme de muito nicho. Você não vai assistir em qualquer lugar. Se for para um cinema, por exemplo, vai ser bem restrito os horários, a questão de salas disponíveis para esse tipo de coisa. Tanto é que serve aí, não teve. Não, ele foi proibido. Pois é. Ele veio, passou no Festival do Rio. Mas tem alguma proposta, o diretor tem alguma proposta para mostrar de qual é dele? No Serbian Film, ele basicamente... Ou é só chocar? Então, ele conta a história de um ator pornô que tá
aposentando, mas ele precisa fazer uma última grana ali pra ficar de boa. E ele aceita participar de um filme que seria tido como experimental. Então ele vai pra uma cena em que ele supostamente deveria transar lá com a pessoa, porque afinal ele é um fator pornô, só que dão uma droga lá pro cara, ele fica mega doidão, ele faz coisas que ele não se lembra, né? Caralho. A proposta do diretor, numa entrevista que eu li, deve estar no Google ainda, só tu googar aí que tu vai achar. Ele fala que ele queria mostrar pro mundo como que é a vida na Sérvia, como que os sérvios se sentem. Ele não tá querendo dizer que tem bebê sendo estuprado na rua aleatoriamente, mas o choque que tu sente é o que os sérvios sentem ao sair de casa todo dia. Acho que é complicado, cara. Acho que é pesado. Acho que é desnecessário. Acho que tu tem outras formas de fazer isso. Que, por exemplo, não agrega pra você nada, assim. Cara, é uma coisa que eu tava conversando com a Jaque. Sobre coisas que agregam ou não agregam, né? Eu acho que é muito difícil tu assistir um filme e não ter nada dele que te agregue. Eu acho que é humanamente impossível. Nem que seja a questão de tu olhar o filme e falar, velho, eu nunca quero passar por isso, eu nunca mais quero ver algo como isso. Por exemplo, saiu um filme estilo Serbian Film, não vou querer ver esse filme, porque ele não me agregou. Ele é um horror sem parâmetro nenhum, sem extremo algum. Eu acho que ele leva para um novo patamar o nível de escrotidão que o ser humano é, assim. Mas eu não recomendo a pessoa assistir, ela não precisa assistir aquilo. Eu não acho que... Mas ele agrega nesse sentido, de ele te mostrar a que ponto a gente pode chegar de escrotidão mora, assim. Basicamente isso. Assim. A gente agora vai para um outro tema. Na realidade, isso aí foram temas que as pessoas pediram, né? Os inscritos pediram. A gente falou um pouquinho. E a gente vai falar agora um pouquinho de 2 anos de crítica, né? Isso. Na realidade, já são, cara, aí 319 vídeos. Mais de 106 mil views, 1.447 inscritos, olha aí. Hein? E o Crítica começou em 30 de maio, não sei se o Marcos, tu lembra do primeiro vídeo? Qual foi? O primeiro vídeo que a gente lançou foi o Snowden. Não, Top 5 filmes de luta foi o primeiro, depois que saiu. É porque na realidade a primeira crítica, filme Snowpiercer, que tem lá na Netflix. Não sei se ainda tem. O Snowpiercer, ele foi o primeiro vídeo 100% para o Crítica gratuito. Para o Crítica. Esse Top 5 de lutas a gente gravou ainda para o outro canal que a gente fazia parte. Não, mas esse é o vídeo oficial do Crítica, filme de luta. O primeiro. Então, a gente fez para o outro canal. Mas como o outro canal a gente saiu dele antes de lançar o vídeo, a gente lançou ele como Crítica. Mas ele não foi feito para o Crítica gratuito. E aí tá. Teve a primeira crítica do filme Snowpiercer, teve uma grande indicação que eu achei fantástico, esse é os primórdios. Massacre da Serra Elétrica, um filme para toda a família, isso foi indicação tua, no mínimo, né? E o legal é que começou o quadro... tá indo lá? Não. Não, tá. Que começou o quadro Desafio da Cláudia, foi muito legal. Você lembra do primeiro Desafio da Cláudia? Não. Marvel vs DC. Sim. Primeiro desafio da Cláudia, cara, muito legal. Teve a primeira coisa de game. Pô, que legal. Expectativas para E3 de 2016. Acho que foi o primeiro vídeo que eu participei. Isso. E aí tem um vídeo, cara, que não tem como não lembrar, que foi um vídeo mais engraçado de todos, que foi a apresentação na verdade, o trailerzinho do Yooka-Laylee. Isso. Que é o jogo dos criadores do Banjo-Kazooie e Banjo-Toy, que você deve ter jogado no Nintendo 64. Eu lá, amarradão no trailer, os moleques rindo pra caralho. O Marcos mijou de rir no trailer. É divertido, velho. Eu comprei o jogo, joguei e tal, relembrei aquela nostalgia ali da década de 90 para o Nintendo 64. Mas os caras se mijaram de rir, velho. Eu acho que a gente deu mais risada assim por causa da tua empolgação com o trailer, né, velho? É gamer. E sei lá, velho, assim, acho que eu ainda tenho que jogar esse jogo, né? Vai que ele é... Cara, não, assim, eu joguei ele, eu cheguei no último mapa lá, no último mundo, mas ele, assim, ele cansa um pouco, ele é um pouco... ele parece estar inacabado, assim. Ele é um jogo curto no sentido de que não tem vários mundos para se explorar, é diferente, assim, mas ele lembra muito, quem jogou Banjo-Kazooie, Banjo-Toy,
talvez ele não seja pro público dessa galera de agora, sacou? Mas é um jogo que, assim, se tu viver essa década de 90 e jogou muito Nintendo 64, vai ver de qual é. Vale a pena. Eu acho que ele se pega mais no aspecto da nostalgia, né? O público da Nintendo era muito forte nesse aspecto, né? Tu tinha pra lá mim, cara, é Mario a 64. A melhor parceria da desenvolvedora Rare com a Nintendo. Que vem de Donkey Kong, você vem... Killer Instinct. Porra, aí você vem pro Nintendo 64 com essa... Pra mim é um jogo que fica pau a pau com o Mario 64. Tem muita gente que venera o Mario 64. Eu acho que o Mario 64 ele revolucionou a maneira de como a gente joga game de plataforma. Mas eu fico ali pau a pau com o Banjo-Toy e o Banjo-Kazooie. É só uma buzina, tá, pessoal? Isso acontece. É gasolina faltando, buzina. É uma beleza. Não tem como. E aí, eu acho muito... Por exemplo, teve um vídeo que foi o primeiro vídeo solo que eu fiz, que ficou horrível. Eu tava vendo lá ontem e tal, levantando algumas coisas pra trazer pra cá. A reação ao The Last of Us 2. Sim, que é um vídeo que deu 1.800 views. Sim. É um jogo que tá muito hypado aí, né? Que tem que se falar, não tem como. E o mais legal, eu acho... Nossa, eu até babei aqui, velho. O mais legal do ano passado foi ter a oportunidade de ter conhecido o André Moraes. Que aí entra uma nova vibe aí pro canal, cara. Eu acho que... Na realidade começou o seguinte, deixa eu relembrar. O Marcos começou a assistir o Manual para se defender de aliens, ninjas e zumbis. Isso. Falou, pô, Anis, assiste e tal. Eu falei, vou assistir aqui os episódios. Eles iam na Fox e Warner, desculpa, e depois já estava disponível no YouTube. Eles passavam na Warner 10 e aí 10 e meia eles já eram disponibilizados no YouTube. E a gente começou a assistir e tal, e aí o Max começou a trocar uma ideia com... Acho que ele achou a gente, não foi? André? Como é que foi? Na realidade... O André Moraes, que é o diretor do... Eu acho que a gente lançou a primeira crítica. E aí... lançou a primeira? Eu lancei a primeira crítica do manual, e aí ele viu, e a família dele é de Brasília, né? Aí ele viu e ele estaria aqui em Brasília, eu acho que já era lá pelo 4º, 5º episódio, e aí, cara, coincidiu dele mandar mensagem pra gente, pô, legal, tal, vocês fizeram lá a crítica, tudo, ou fui eu que mandei a mensagem pra ele, falou, pô, cara, olha lá, a gente fez a crítica da tua série, e o cara super solícito chegou e falou, vou estar em Brasília, vocês querem gravar alguma coisa? Porra, do caralho. E aí findou da esposa dele, que é a Ana Carol Machado, que também está no manual para se defender, gravar com a gente. E foi um vídeo muito legal, pô, eles se dispuseram aí passar 3 horas da tarde deles com a gente. E eu acho que foi um momento muito ímpar assim pro canal, porque a gente não tinha tido acesso ainda. Não, cara. Eu acho assim, acho que foi o mais legal, porque assim, porque às vezes você pega um canal pequeno, por enquanto. Então assim, o cara ali que dirigiu alguma coisa, o ator, ele não vai dar muita moral. Mas foi muito legal que o André, ele se mostrou muito disponível, né, velho? Isso foi muito bacana. Pô, a gente viu, poxa, cara, o cara falou que tá aqui. Tem um detalhe que é uma curiosidade que é interessante. A gente gravou com ele no dia do aniversário da mãe dele. Verdade. É verdade, é isso mesmo. No aniversário da mãe dele. Então assim, o cara podia estar lá tomando um sorvete com a mãe à tarde. Que se dane esses moleques aí, pra que eu vou dar uma ele parou lá o dia dele pra gravar com a gente. Isso é muito legal, porque quando a gente chegou, ele tava se despedindo da mãe. Ele estava almoçando com ela lá no hotel, se despediu dela. E aí a gente falou, caraca, virou o cara aqui conversando com a gente, numa boa e tal. Cara, assim, foi muito legal. Acho que depois disso a gente ficou mais empolgado ainda de assistir a série. E o respeito que a gente tem, assim, pelo cara, o carinho, porque acho que foi muito legal a maneira como ele tratou a gente de igual para igual, não tem essa coisa, sabe, estrelismo, porque eu já gravei manual para se defender, porque eu já fiz isso. O cara conhecia. O cara, ele era o responsável pelo programa do Sérgio Malandro. Isso. Então, pô, velho, e muito legal. E na hora ele mandou um WhatsApp pro Sérgio Malandro, e o Sérgio Malandro, velho, mandou um WhatsApp, crítica gratuita, E aí foi fantástico. E aí foi uma experiência muito legal. E aí acabou que o Fake começou um pouquinho mais de rolar, de fazer as lives. Na realidade, começou o pré-projeto de live. Isso. O Max teve, começou de assistir os episódios e lançar a crítica de episódio. Isso. Que é uma coisa que caiu muito bem pro The Walking Dead, né? Essa é uma coisa que funcionou. E a gente teve uma coisa muito legal também, as coisas foram acontecendo assim. O Retropixel foi uma primeira parceria.
teve vários furos de como conversar, de como ajeitar, organizar tudo. Como qualquer coisa que tu faz pela primeira vez. Mas eu acho que quando a gente teve um sim e alguém falou, não, eu me disponibilizo a sortear acho que a moção foi também que a gente não se atentou aos detalhes, né? Na realidade a gente aprendeu muito. E rolou a promoção do sorteio e tal. Parece que era pra tudo dar errado, né? O cara que ganhou o produto ficou enchendo o saco que não recebeu e queria desbloquear o produto e não perder. Velho, enfim. Mas foi uma experiência boa. E eu acho que o RetroPixel é um aparelhinho muito legal, muito nostálgico. Sim, pra quem não sabe, o RetroPixel é uma caixinha do tamanho de um cigarro. Uma caixa. Cigarro que se chama? Não, é um. Como é que se chama uma caixa onde tem todos os cigarros? Como é que se chama? Maço de cigarro. Maço de cigarro. É do tamanho do maço de cigarro. Ele é um mini computadorzinho em que você tem vários emuladores de Master System. Você tem o Master, Super Nintendo, Neo Geo e você conecta direto na sua TV. Pra quem é preguiçoso como o meu, que eu gosto de ter tudo já pronto de conectar a televisão. Cara, é muito nostálgico, muito legal. A gente comprou, eu comprei, o Esmo comprou na época. A gente fez a crítica e acabou que rolou essa parceria e tal. Acho que foi legal. Um aprendizado muito bem-vindo, muito bacana. E depois do RetroPixel vieram uma coisa acho que foi muito que acrescentou muito, as cabines. Sim, né? sim. Acho uma coisa que está fortalecendo, as cabines, as lives e os quadros que vieram. Aí o clássico gratuito, crítica com vida e tal. Então o canal vem amadurecendo muito em relação a isso. Lá se vão 2 anos, né, cara? Na realidade, a ideia principal era mudar, né? Muitos quadros que a gente tinha não foram ideias que nós tivemos, no caso, né? E hoje o Crítica Gratuita, basicamente somos Anísio, eu, temos a participação da Cláudia e da Jaque, que é minha esposa. A ideia era realmente dar uma remodelada no canal. Em apenas 2 anos, o canal passou por muitas mudanças, né? A gente teve alguns quadros que surgiram, deram certo, outros não deram certo, alguns formatos que não foram interessantes. Então acho que foi bem interessante a gente se propor cara, beleza, vamos fechar, o Crítica somos nós, vamos fazer isso dessa forma, não existe mais esse quadro, mas ainda dá para fazer coisas do tipo. Então acho que foi muito interessante, assim, tu parar para analisar, são só 2 anos de canal. Quando eu falo às vezes para as pessoas, tem 1.400 inscritos, mas tem quanto tempo e tal? 2 anos, é um número legal e tal. Eu acho que poderia ser mais, né? A gente está tentando... Eu acho que a gente sempre quer mais, né, cara? A partir do momento que a gente não faz coisas que outros canais fazem. Por exemplo, a gente não impulsiona o canal no próprio YouTube, por exemplo. A gente fez alguns impulsionamentos no Facebook. A gente tá aprendendo muito essa questão de marketing digital, né? A gente está apelando aí para novas formas, fazendo agora o podcast, que é um grito de liberdade, por assim dizer, porque tu não tem muito filtro, né? Tu não vai ter preocupação com o tempo aí, já tem meia hora de podcast. E a gente não tá preocupado em correr e tudo mais. E eu acho, cara, assim, que uma coisa que tem muita identidade de fazer vídeos aqui no Crítica Gratuita, assim, a gente tem uma pauta básica de como a coisa vai ser feita, mas não é nada encenado, assim. Então, cara, a gravação é daquele jeito, vai. A não ser que você gagueje muito e faça muita merda, né? Mas na maioria das vezes, cara, por exemplo, os vídeos, eu percebo os vídeos desse ano, eles estão mais fáceis para editar. Sim. E tá havendo menos erros e tal. Eu acho que já é aquela história, assim, por exemplo, tu falou antes da gente começar a gravar. Coisas que não são legais de fazer no Crítica. Tem uma coisa que é muito complexa, que é editar quando o vídeo tem 15 minutos... E aí tu começa a editar, aí tu tem que rever, aí tu começa a editar. Quando tu termina de editar, ele cai para 6 minutos, porque dos 15 que foram falados, só 6 de fato são conteúdo interessante. Isso tem muito tempo já, galera. Antigamente acho que fugia muito do assunto, né? Agora acho que a coisa tá mais focada. Não, agora... Vamos falar do filme vamos falar do filme isso. O próprio Cobra Kai eu gravei hoje. Cobra Kai ficou bem redondo, às 1h30 da tarde, ele foi liberado às 3 horas da tarde. Então, assim... a gente teve um processo evolutivo, digamos assim, que é perceptível. Até no próprio vídeo, assim, tu tá muito mais desenvolto. Se for pegar o primeiro vídeo do Anísio, é desesperador, tá ligado? Assim, tipo, o cara tá nervosão, suando frio. Eu não tinha muito filtro também. Eu tenho que fazer um agradecimento aqui muito legal pra Cláudia, cara. Porque foi muito legal. Eu lembro quando fui fazer meu primeiro vídeo, a Cláudia falou, Anísio, respira, treina, vai lá, faz, finge que eu não tô aqui.
E isso me ajudou muito. Eu acho que uma coisa é você conversar com alguém sobre o que você gosta, o que você quer falar. Sim. Agora vai fazer isso olhando pra câmera aqui, olhando pra vocês, meus prezados, aqui, olhando e falando. É outra coisa, cara. Eu acho que é aquela velha história, né? Tem muita gente aí que acha que é fácil simplesmente ligar uma câmera e sair falando. É óbvio que se tu tem um domínio daquilo que tu tá falando, vai ficar um pouco mais fácil. Mas, cara, tu errou uma vez, errou duas. Na terceira tu já tá desesperado, que tu tá tomando tempo de alguém, tu tá gastando a luz de alguém, gastando recursos. A pessoa que vai editar, o coitado, vai... Por exemplo, começa a editar meia-noite um vídeo de 15 minutos, ele não vai dormir antes de 2 horas da manhã. Não. E foram várias noites, principalmente no ano passado, várias noites que eu entrei madrugada dentro editando vídeo para conseguir lançar no timing para fazer valer a pena. Pra quem sabe, assim, a edição de vídeo ela é muito complicada no sentido de que você assiste o vídeo várias vezes, né? Até você deixar ele redondo e tal. Se você for uma pessoa muito perfeccionista, aí que demora mais ainda. É bem complicado, assim. E respondendo o que você falou, o que eu não gosto de fazer no Crítica, em geral, eu detesto maratonar. Então, assim, vamos falar da série tal, caraca, tá. Eu faço um esforço tamanho, assim, para poder trazer conteúdo, mas por mim, Anísio, eu não gosto de maratonar. Eu acho chato assistir, a não ser que você pegue uma série muito boa assim pra assistir. Eu acho, por exemplo, Cobra Kai, talvez seja uma série que eu assisto de uma vez, porque tem a questão da nostalgia e tal, mas a série é muito boa, o Max mandou muito bem lá na análise. Eu acho a coisa que eu não gosto de fazer. Eu acho que é uma cultura dessa galera millennial, né, velho? Tipo, tu tem à disposição tudo pronto ali. Mas, diz aí, Marcão, o que você acha? Eu tava conversando com a Mariana, como você vê o Crítica daqui a 2 anos? Vou colocar em 1 ano. Eu tava conversando com a Mariana, que é minha esposa, falando, cara, a gente tem que sempre pensar alto. Eu penso alto, velho, assim. Eu acho que o dinheiro é consequência de tudo que você faz. Quando você faz alguma coisa só pelo dinheiro, a coisa não acontece, não adianta. Pelo menos eu penso assim. Dinheiro é bom, ruim, não vou mentir, não vou ser hipócrita que dinheiro é ruim. Sim. Eu queria comprar minha TV de OLED 60 polegadas para jogar meus jogos em 4K, foda-se, eu queria. Mas nem sempre dá. Mas eu acho que eu sempre vejo, eu gosto muito de ver, tem gente que não gosta, Danilo Gentili, o programa do Bial, que é muito bom. E eu gostei, cara. O que ele traz lá os entrevistados eu gosto. E o programa do Pochá, também é legal. Então você fica ali na madrugada zapeando e tal. Tem gente que não gosta do Gentili. E eu vejo Crítica daqui a 2 anos sentado naquele sofá, conversando com os caras e tal. Eu acho. É impossível? Velho, mas se eu for pra pensar, eu queria ter 5 mil inscritos. Não, velho, se estoura 1 milhão. Eu acho que pra mim não tem coisa mais positiva, cara, quando uma pessoa que seja, cara, participa de qualquer live que seja aqui. Pode ser amigo e tal. Quando não é amigo, eu acho muito legal quando é amigo. Sim. Mas quando não é amigo, acho que a felicidade é muito maior, porque é um cara que você não conhece, tá trocando uma ideia contigo, né? A oportunidade que a gente teve de trocar ideia com o Fora da Sala, pô, o Wilson. Sim. O cara veio aqui e, pô, foi muito legal isso. Eu não sei o que esperar. Isso é um combustível, sacou? Eu não sei o que esperar daqui a 2 anos, velho. Porque, sinceramente, assim, eu não... Se há 2 anos atrás me dissesse, tu vai ter acesso à cabine de imprensa. Não sei se ia rolar, por exemplo. A gente tinha o contato da pessoa, mas eu não sabia se ia rolar, se a gente tinha o número de inscritos mínimo para fazer a coisa acontecer e tal, enfim. E por conta do Crítica, eu tive acesso agora à galera lá do tfipipoca.net, que é um site muito legal em que abriram espaço para poder escrever as críticas das cabines de imprensa. Então, assim, aos poucos... coisas vão surgindo. A gente tem uma possibilidade de nova parceria, só que infelizmente a gente não pode abrir ainda do que se trata, mas é uma parceria que, cara, se rolar, eu não duvido que daqui a 2 anos possa de fato acontecer o que o Anísio falou, entendeu? Então, assim, a gente tá chegando em alguns lugares que eu não imaginava. Quando eu comecei a fazer as lives de The Walking Dead, por exemplo, não entrava ninguém, entrava a Jaque. E hoje entra uma galera que eu não sei quem é, velho. Eu não faço ideia de quem seja. Acho que é um Leandro lá também. Toda vez que você faz live, eles sempre falam, pode spoiler. Não, é Pedro Lucas. Esse entra um Pedro Lucas, que eu não sei quem é, e ele não assistiu ao episódio. Eu não sei o que ele tá fazendo ali. Mas ele tá lá, tá ligado? É tarde, cara. É 23h40. É às 11h30, 11h40. Então, assim, é muito louco isso, tu parar pra pensar o ponto aonde que a gente tá chegando, que é uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Por exemplo, acho que pra mim, acho que que eu achei mais legal de live foi quando vocês assistiram, você e a Jaque assistiu o Guerra Infinita. Guerra Infinita, cara. Vocês chegaram que horas você tava fazendo aquela live? Guerra Infinita, a gente chegou em casa, eram 13h15 da manhã. E tinha gente pra conversar, a gente fez
a live, eu tinha esquecido de divulgar a live antes. Eu divulguei a live, foi o tempo de ir no banheiro tomar uma água, pegar uma cerveja, que eu tinha me programado, porque se o filme tivesse me abalado, eu ia tomar uma cerveja. Eu peguei uma cerveja, eu sentei no sofá, já tinham 25 pessoas aguardando a live, tivemos 355 visualizações durante a live. É uma pena que o YouTube teve o problema do vídeo. YouTube, a gente foram 20 minutos de live, e aí o YouTube deletou, eu não sabia que ele ia deletar, senão teria salvado o vídeo. Mas, cara, foram 350 visualizações às 4 horas da manhã, com nenhuma pessoa conhecida. Não era nenhuma pessoa conhecida. Então, assim... deu certo porque o YouTube divulgou vocês às 3 horas da manhã. Cara, foda-se. Não me interessa como que deu. O que me interessa é que deu certo, entendeu? Então, assim, pra quando a gente começou, que eu fazia live, que só entrava a minha namorada na época, né? Que hoje é minha esposa. E hoje entram pessoas que eu... eu casei em 2 anos. E hoje entram pessoas que eu não sei quem são, que eu não sei da onde que surgiram, que não sei como que chegaram no Crítica. É muito legal, é muito foda eu tweetar que eu vou fazer uma live e pessoas curtirem e elas migrarem pra lá. Aconteceu isso com The Walking Dead. Então, assim, tem pessoas que hoje, eu não sei se eu posso dizer que são minhas amigas, que eu não sei se eu vou reconhecer elas na rua, mas são pessoas que eu troco ideia de vez em quando. O próprio Lucas Santos, que pediu lá o especial do Resident Evil, ele fala comigo no Facebook, então é muito louco isso. Eu não imaginei que isso ia acontecer. Por exemplo, o Alan Santos, um moleque de 14, 15 anos e tal, ele ficou super, super feliz porque a gente fez o vídeo. Falei, Marcos, ele mandou um desafio pra você e tal, fala aí alguma coisa pra ele. O moleque ficou super feliz, cara. Um cara que mora lá em Porto Alegre, nunca viu o Marcos, nunca me viu. E eu participo de um grupo dele, de Nostalgia Game, no WhatsApp, né? E ele espalhando o vídeo pra todo mundo. Olha, galera, essa galera do Crítico, os caras são muito brother e tal. E a gente, assim, não fez muita coisa. Eu digo assim, a gente só falou, oi, cara, tudo bem? A gente respondeu ele. Assim, eu acho que é o mínimo que a pessoa... Assim, por exemplo, quando você tem esses caras que têm muitos inscritos, no Zangado da vida, por exemplo, é impossível o cara acompanhar e dar retorno pra todo mundo. É difícil. Mas é uma satisfação muito grande você responder a pessoa. Ela entrou ali no seu... Cara, eu esqueci. O Tomates, por exemplo, é um moleque que tá toda hora comentando os vídeos do Crítica. Já é parceria nossa. Já eu considero de casa, porque é muito legal isso. Porque o cara tá toda hora lá falando, pô, galera, é isso, legal, pô, joguei isso. E você vai se identificando com essas pessoas. Então, isso assim, é muito legal. Eu acho que voltando pra tua pergunta, onde eu vejo Crítica daqui a 2 anos, eu não faço a mínima ideia, velho. Eu só sei que a gente não vai estar parado no mesmo lugar, sabe? A gente já não tá mais onde a gente estava 2 anos atrás, a gente já não tá mais onde a gente estava 6 meses atrás. Quer ver uma coisa legal que aconteceu? Cara, assim, eu não conhecia muito o Belotti, por exemplo, né? Sim. Que ele tá na CBN e tal, crítico de filmes, o cara é foda mesmo, assim. Eu o conheci depois do filme dele, que a gente fez uma crítica dos zumbis. Qual é o nome do filme que eu esqueci? Capital dos Mortos. Capital dos Mortos. E aí, cara, eu tive a oportunidade de ir na cabine de imprensa. O Marcos já tinha um contato, mas a gente chegou, e aí, cara, não sei o que, tudo bem, um cara tranquilão e tal, sabe? Isso é muito legal, né? Esse network que você vai fazendo, essa rede de relacionamento que você vai fazendo e tal. E hoje eu já acompanho o canal do Belotti e tal. Sim. Isso é legal, cara. Você vai conhecendo pessoas e eu acho que essa coisa que a gente só tem que conhecer gente que tem muitos inscritos. Não, velho, você tem que conhecer pessoas. Se ela tem um canal ou não, se ela gosta do que você gosta ou não, beleza. E uma outra coisa que eu também acho muito legal, quando apesar da pessoa, se ela não gosta daquilo que você está falando, ela deixa uma opinião lá, ou aqui mesmo, ó, não concordei, não gostei do vídeo de vocês e tal. Isso é positivo, cara. Acho que quando se tem um feedback em relação a o que... não gostei, e você fala, pô, que legal, cara. Talvez seja um ponto que a gente não tinha se atentado antes. Sim. Eu acho assim, é meio engraçado, porque... Do outro canal que a gente veio, quando começou o Crítica, a gente tinha um hater, que eu não sei quem é, enfim. E o cara, ele comentava, às vezes, umas coisas muito aleatórias. Nada assim, a ver, uns perfil meio fake, assim, meio malucão, né? Mas pelo menos ele comentava. Hoje eu tenho o meu personal hater, né? O Marcos tem um personal hater dele. Eu tenho um personal hater. Não interessa qual seja o vídeo que eu grave, dá 2 horas de vídeo no ar, o cara dá um dislike. A gente fez, assim, eu comecei a prestar mais atenção nisso. O Marcos falou, não, tal. O que acontece? Quando eu faço vídeo solo, não tem dislike. Não tem. Não. Eu faço menos vídeo solo. O Marcos faz mais. Então, toda vez que o Marcos aparece, o cara já dá
não gosto. Eu acho ok, cara. Você não é obrigado a gostar de nada. Isso é muito legal. Não gosta mesmo. É muito mais fácil a pessoa se desinscrever do canal do que ficar dando dislike. Eu acho que o cara tinha que dizer, velho, que não gosta. Marcos, não gosto que você grite. Eu já falei pro Marcos, tem conhecidos meus, amigos meus, cara, eu não gosto quando o cara grita. É chato. Eu falei, não, escreve lá, eu não gosto quando você grita. Fala, mas basta tem gente que já gosta. Talvez tem gente que não gosta do meu time de voz. A realidade é uma só. Eu sigo gritando. Eu acho improvável que ele vá assistir a live, mas eu espero que ele escute o podcast. Porque o filho, a gracinha do filho do Bruno Rios, fotógrafo, amigo da Cláudia, aí, ó. Ele me contou que o moleque pira quando ele bota o vídeo e escuta o Fala Gurizada Medonha. Cara. Então assim, eu não vou deixar de fazer uma coisa que já é um bordão do canal, porque uma ou outra pessoa não gosta. Se tu não gosta, tu sabe que durante 5 segundos vai ter um cara gritando. Tira o volume. Sabe, é simples. É óbvio que eu posso adaptar. É óbvio que eu não sou um cara rabugento a ponto de... por exemplo, não dá pra gritar Gurizada Medonha depois à noite, depois do Fear the Walking Dead, por exemplo. Não. Por mais que os vizinhos aqui sejam legais e nunca tenham reclamado, mas eu não vou abusar também, né? Mas eu acho assim, eu acho que essa questão de hater é muito pequeno ainda, sabe? Tipo, eu acho que nós não somos fodelões, por exemplo, que nem o Marcelo Hessel lá do Omelete, que tem pessoas que realmente odeiam o cara. As pessoas se perguntam como que esse cara está no Omelete e ainda é crítico. Não conheço, então eu não sei. Que o Marcelo Hessel é o cara. O Marcelo Hessel é o cara que dá 4 ovos para 50 tons de cinza e dá 2 ovos, sei lá, para Mad Max. Mas é gosto, cara. É gosto. Não, o cara é maluco, né, velho? Puta que pariu, assim, tipo... Nada contra o cara pessoalmente, mas as críticas dele também são escritas de maneira meio fadonha. Então, assim, eu não concordo com o cara em quase nada. Então, enfim, tanto é que quando eu vou abrir uma crítica do Omelete e vejo que foi escrita por ele, eu não leio mais. Né? O do Omelete hoje, quem eu vou ler é o Borgo e a Aline Diniz. De resto, eu não acompanho muito assim, cara. Não me apetece tanto assim. Mas eu acho que é isso, cara. 2 anos de crítica é uma coisa... Não imaginava que ia chegar nisso. Onde a gente está hoje, com acesso a cabines, possíveis parcerias. Temos 2 parcerias, na realidade. Foi muito legal que nesse que a gente fez aí, achei muito legal que apareceu a oportunidade de se inscrever, não tinha os atributos lá, número de inscritos suficiente. Eu falei, o Marcos falou, velho, manda que um não você já tem. Aí a gente mandou. A gente ficou entre os 3, né? Isso. Os finalistas lá e fez o vídeo que eles pediram. Na realidade é uma grande pena que a gente não possa mostrar o vídeo que o vídeo ficou bem, foi o vídeo mais enxuto, velho. O vídeo ele é muito foda. Aí, ó. O grito inicial é uma das identidades do canal. Não incomodar no dia que parar, eu vou sentir. Isso é legal, cara. E ao mesmo tempo pode trocar e falar, velho, eu acho chato isso. Não tem problema. Assim, cara, uma coisa que eu agradeço muito, pra quem já trabalhou na Livraria Cultura, eram os feedbacks. Às vezes tinha os feedbacks meio tosco, mas tinha. Mas então, assim, eu acho que é muito positivo quando você... Olha, né? Muito positivo quando você fala coisas que você precisa melhorar. Sim. Se você se sentir ofendido com aquilo, velho, internet, hoje, a gente tá a internet, cara, quem coloca a cara aqui tem que estar foda, tem que estar pronto pra levar tapa. E, velho, o hater sempre vai existir. Eu acho que a melhor maneira de você tratar um hater é ignorar, talvez. A não ser que seja um hater, cara, que trata de pontos muito e fala, ó, você é ruim por isso, por isso, por isso. Sim, mas aí eu acho que deixa de ser hater. É um cara que é crítico, é diferente. É isso aí. Entendeu? Eu acho muito legal quando alguém vai falar alguma coisa. Jurassic Cast eu não acompanho, viu? Jurassic Cast, velho, eu nunca ouvi o podcast. Eu assisto alguns vídeos, agora que eles viraram refil, né? Eu assisto alguns vídeos, mas é muito esporádico. Assim, eu acho que não conversa comigo. Fora Temer, por favor. Hashtag fora Temer. Por favor. Cara, aqui você... coloca o que você quiser e escreve. A gente tá aqui pra isso, cara. Então é isso, assim. Igual o Wilton comentou a respeito do seu jargão e tal. Então, assim, cara, isso é a identidade do canal, isso é a identidade do Marcos. Isso é muito legal. Então, isso ele vem desde o começo e tal. Antes tinha mesa pra bater. Que celular podia quebrar. Hoje não, ele é um cara mais educado, ele só grita. Então, são só decibéis. Eu só não bato na mesa porque a mesa não faz mais parte do cenário. Então, senão cara, ele espancaria a mesa. E é muito legal porque, assim, por exemplo, quando eu criei o jargão Fala Prezado, eu não grito. Porque se eu gritar, só ia imitar o Marcos. Então, tem que ser uma coisa que fosse minha também. E o Prezados, eu lembro que era uma coisa que a gente fazia, o Ronaldo fazia isso na cultura. Prezado. E prezado, eu falei, Prezados e tal. Aí depois, quando ele saiu, eu continuei falando, peguei isso um pouco dele e tal, de falar Prezados. E aí eu falei, Fala Prezados, porque fica tudo
Como é que é o início de... Cara, pega essa galerinha, nada contra, viu, pessoal? Tem seus canais no YouTube. Às vezes você fala, e aí, galera, beleza, e não sei o que, é sempre a mesma introdução. E eu acho muito legal do Max, e grita, fala, gurizada medonha. Pronto. A minha mãe, ela fica meio assustada. Minha mãe tem a questão mais religiosa, ela fala, Anísio, tem que falar medonho, meu filho. Não, mãe, eu falei, não, mãe, medonho é a coisa do moleque mais doidão, mais agitado, tem nada a ver com a coisa do capiroto, essa coisa que ela fica, sabe? Eu falei, não, mãe, fica tranquilo, tá? Ela falou, meu filho, eu gosto, só não gosto do quando ele fala medonho, né? Enfim, que lembra trevas pra ela, mas enfim, não é a ideia daqui, né? Então, aí por isso que surgiu. Ele não sabia disso, que eu lembrei agora, eu conversei com a minha mãe semana passada, no vídeo das mães. Falei, pô, mas você viu que a gente fez? Ah, adorei, tá, gostei, mas eu não gosto do medonho. Tá, eu gosto, né? Mas assim... Eu vou começar a falar, e aí teve... uma gurizada celestial. Ai, ficou legal, né? Tá. Então aí foi fala prezados e tal, então vai surgindo essas coisas. E acho que é isso, cara, assim, eu até coloquei aqui, por exemplo, o que o Crítica trouxe pra mim. Eu acho que eu era um cara que eu não... Até hoje eu não sei de filme. Então, mas eu também não, pô. Então, assim, eu procurei ser mais curioso em relação ao filme e aprender um pouco mais. E tem um quadro aqui que o Marcos queria lançar com a Jaque, qual é o nome de lá? Do caráter, não sei o quê. Falha de caráter. Falha de caráter é um pouco polêmico. Porque, assim, por exemplo, tem vários filmes que eu não assisti. Snatch eu não assisti. Não assisti sobre Meninos e Lobos. Filme mais antigo, Aventureiros do Bairro Proibido. Ah lá, a Clau Rio, a mãe da Nisa é melhor. KKK. A Clau. Falha de caráter são aqueles filmes, séries, games, alguma coisa que marcou uma geração, velho. Tipo, por exemplo, é uma falha de caráter tu não ter assistido, por exemplo, o Grande Dragão Branco do Jean-Claude Van Damme. Não, esse assisti. Clássico do Porque, caralho. porra, ele é um filme sensacional, velho. Ele trata do comitê, ele trata de uma história real. Olha a viagem. Ele trata de uma história real de um cara que era recordista do karatê lá. Ele ficou 25 milhões de anos invicto. Nocaute mais rápido do mundo, 4 segundos. E, cara, ele tem 25 minutos, se eu não me engano, de cena sem diálogo. É só pancadaria. Então, assim... mas é uma bosta. O Jean-Claude Van Damme é um lixo. Cara, ele é um ícone da década de 80. Tu tem que gostar dele? Não, mas tu tem que conhecer. Olha lá, o Fora da Sala pergunta. Não, então, não assisti, cara. Tá na minha lista. Ele não. Eu assisti. Tá na minha lista lá, tá, cara? Pra assistir. Então, assim, eu acho que falha de caráter não é pra ofender ninguém. Não é pra ninguém ficar... então tu tá me xingando. Não é isso, cara. Mas é talvez pra te ajudar a se adequar. Por exemplo, 10 coisas que eu odeio em você. Esse não assisti também. Cara, ele é um elenco sensacional. Tem lá o Heath Ledger, tem o Josh Gordon-Levitt, novinho e tal. Realmente, um dos melhores trabalhos do Clint Eastwood. Que vergonha, cara. É muito bom. Então, assim, tem muitos filmes, eu acho que a galera deixa passar, que não são filmes necessariamente oscarizados, ou até mesmo que foram cogitados a ganhar Oscar, mas são filmes que moldaram uma geração. São Por exemplo, La La Land eu não assisti. Pô, já me recomendaram não assistir. Eu acho que tem que assistir. Eu acho que ele perde o encanto do que era o filme musical, porque o musical normalmente o cara realmente sabe dançar, o cara realmente sabe cantar, e a mulher obviamente o mesmo. Só que La La Land eu acho que ele se adequa bem a essa geração. Então eu acho que ele é interessante até pra tu entender o que tá acontecendo. Porque, por exemplo, a história que acontece é uma história de amor, mas ela tem um desenrolar muito atual. Olha aí, ó. Tá e eu acho que é interessante. O termômetro que eu tenho com esse tipo de filme é a Mariana, que é minha esposa. Ela falou, Anísio, eu não gostei. Então, assim, quando ela não... apesar da gente ter gostos bem diferentes, enfim, não, assim, é um filme que eu... Moonlight, por exemplo. Tu assistiu Moonlight? Não, tá na minha lista. Não assisti, cara, não assisti Moonlight, velho, você acredita? Moonlight é um filme independente, lá da A24, que é talvez um dos mais sensacionais estúdios hoje em dia fazendo materiais próprios. Eles não chupam nada de lugar algum, não vai ter filme de super-herói, são filmes mais aprofundados, filmes até, como algumas pessoas gostam de dizer, filmes de arte. E o Moonlight, puta merda, velho, é um filme independente. Eu acho que dá pra dizer ali que 85% do elenco é categoricamente ou negro ou hispânico, e é incrível. Assistir, tá vendo? É incrível, é maravilhoso. É um filme que quando acaba tu fica falando assim, meu Deus do céu, o que foi isso que eu acabei de assistir? Então é um filme que é uma falha de caráter. É uma falha de caráter. E então, também a gente pode até levar isso, cara, falha de caráter pros games. Assim, claro. Justamente na questão de, por exemplo, você tem essa galera, hoje você tem a moda Battle Royale.
O que é Sim, o Battle Royale? sim. Eu fugi disso como o diabo foge da cruz. Sabe que Battle Royale é baseado num filme japonês Battle Royale, né? Assim, eu não sei. Mas O filme original japonês, Battle Royale, ele é baseado, se eu não me engano, num livro que veio também de um mangá. É um bando de estudante que vai para uma ilha achando que vai passar as férias e tal, não sei o que lá. O professor pega, abre uma gaveta e fala, ó, seguinte, vocês estão aqui, eu só vou ficar com o melhor, então vocês têm que tudo se matar. Que palhaçada, que porra é essa? O cara tira uma escopeta e estoura a cabeça do moleque e fala, embaixo de suas cadeiras tem uma arma de sobrevivência. Boa sorte, a gente se vê daqui a um dia. Basicamente que isso. tem relação justamente com o PUBG e o Fortnite, que são jogos em que você tá no avião, você cai de paraquedas e lá você tem que pegar uma arma, enfim, balas e tal, e você tem que ser o último a sobreviver. O vencedor só tem um vencedor, na verdade, né? Então, Isso, mapa aberto. isso. É porque como a jogatina online, ela não me atrai muito. Eu gosto ainda, eu sou velha guarda, eu gosto ainda do modo história, essa coisa de explorar. O novo Call of Duty vai ser só Battle Royale, tu viu isso? Né? Só Battle Royale. Só não vai ter campanha, ele vai Não ter vai ter vários campanha. sistemas, ele vai ter o de zumbis lá e vai ter o Battle Royale e tal. Mas eu só, por exemplo, Call of Duty eu só jogava online. Assim, o Call of Duty tem essa coisa do online que é muito legal e tal, mas acho que talvez hoje, cara, a questão da vibe, eu digo assim, mais de que talvez para quem tenha mais responsabilidade, ele não tem mais horas de dedicação para jogar online. Por exemplo, o Ronaldo, a gente jogou, para mim o melhor jogo que eu joguei online, o Ronaldo tava lá, é o Call of Duty Modern Warfare 2. Sim, O esse é o Ronaldo drama. era um animal, o cara era um monstro lá. Ele tem muitas horas de jogo, eu tinha um pouquinho ali. E a gente tinha um clã que era muito legal, que chamava Leia, a galera da cultura e tal. Era foda, a gente passava madrugadas jogando, isso era muito bom. Então, ainda conseguia, olha só, eu estudava, fazia curso superior, trabalhava e ainda conseguia jogar até de madrugada. Eu tava morto no outro dia. Hoje eu já não tenho mais aquela... Eu não dou conta de jogar online, os moleques estão muito viciados, são muitas horas que esses moleques se dedicam, sacou? Mas o porquê de eu ter falado desse Battle Royale e tal, dessa coisa toda? Porque eu acho assim, que pro cara, por exemplo, jogar um Dark Souls da vida, que é um jogo que não me atrai, é pra quem gosta de sofrer, e se ele se diz que é game, ele tem que experimentar um Mega Man, por exemplo. Eu acho que Mega o cara... Man é uma infelicidade de difícil, é difícil demais aquela porra, velho. Eu acho que o cara que se diz gamer, ele tem que ter jogado Chrono Trigger do Super Nintendo. Tu jogou? Cara, Tu jogou? RPG, Max, eu não Me joguei, explica uma cara. coisa, tu tem a porra do RetroPixel pra quê aquele caralho lá? Pra jogar Chrono Trigger. Não tem, Cara, é assim não tem como jogar sobre Donkey Kong. Meninos e Donkey Kong Lobos. tu já jogava no Super Nintendo. Chrono Trigger tu não jogou, a fita era cara, não dava pra Sim, alugar. não dava pra alugar. Joga no RetroPixel, tem o botãozinho lá, tu salva o você negócio. salva, eu sei Olha disso. só, tu ainda joga, tu ainda acaba o jogo roubando. É veja uma só. falha de caráter. O Chrono Porra! Trigger eu não joguei, infelizmente, cara. Chrono Trigger, tem que ter terminado algum jogo da saga Silent Hill, tem que ter Silent terminado. Hill eu terminei o 3 só. O Resident Evil tem que ter obrigatoriamente o primeiro. O primeiro ele é O obrigatório. classicão do PlayStation você tem que ter jogado. Tem que jogar. Eu acho que quem tem a oportunidade de jogar os do Nintendo, os do GameCube, é um a mais. É um a mais, Mas que são pelo os- menos um tem que jogar. Mas aí a gente entra no ponto justamente o porquê do Black Ops agora abraçar a coisa do Battle Royale. Porque, velho, é mercado e essa molecada gosta, cara. Sim, sacou? A sim. galera gosta, tá em alta. Mas eu vou filosofar um pouco sobre isso, ver se tu concorda comigo rapidamente. Ao mesmo tempo que ele é mais raso, porque ele não tem uma história. Não. Basicamente, ele não vai ter história. Ele vai ter historinha lá do zumbi e tal, não sei o quê, mas basicamente tu cria o teu perfil lá e vai matar as pessoas. Mas ao mesmo tempo que ele é mais raso, por tu não ter uma história e se aprofundar, ele não é mais amigável, porque tu vai fazer amizades no jogo pra criar um grupo e matar as outras pessoas. Eu acho que é uma questão interessante de ser cogitada, assim. Talvez, cara. Assim, não sei. Porque eu acho que hoje, cara, infelizmente, a gente tem muita... o excesso de repetição das franquias. Sim. Então você tem um... Assassin's Creed tá aí pra isso. Assassin's Creed ele deu um tempo, esse Assassin's Creed Origins, né? E aquela coisa, cara, vai desgastando. Então, assim, hoje um Black Ops 4, se eu tivesse a oportunidade de jogar, se eu fosse um cara patrocinado, e aí, você quer escolher jogar Battlefield, o modo online ou o Call of Duty? Eu preferi o Battlefield porque ele aborda a Segunda Guerra Mundial. Mas é legal experimentar esse tipo de coisa pra você ver de qual é também. Vai que os caras fazem uma coisa muito foda de jogar, muito espetacular. A gente tem que experimentar. Mas eu acho talvez, cara, que
o excesso de repetição, ele vai continuar a ser feito, porque se vender, vão continuar a fazer, cara. Sim, hoje produzir, cara, a indústria de games hoje movimenta mais do que a indústria da Hollywood, isso é fato. Não, e é caro produzir um jogo, cara, uma franquia nova. Mas é o que a gente falou lá, do survival horror, né? Eles descobriram um nicho e estão trabalhando esse nicho. Vão fazer jogo de sobrevivência, tu não tem como lutar contra, boa sorte. E aí o Battle Royale, ele veio e tá aí. E eu acho que ele vai perdurar, cara. Eu acho que a divisão agora vai ser essa. Quer jogar de galera? Call of Duty. Quer jogar uma história mais aprofundada? Battlefield. Quer ver? Vamos até fazer o seguinte, eu vou até dar uma olhada, eu sei que o Fortnite e o tal de H1, ou Fortnite, ele é para todas as plataformas, PC, Xbox One e... Até celular. PS4, celular. Eles estão no mobile também, né? Que o mobile hoje é outro mercado. Sim. Que eu não consigo jogar no celular, puta que pariu. Mas enfim. Tem hoje eu aprendi, é PUBG que fala mesmo. O PUBG, ele tem só pro PC e o Xbox. E aí eu vou ver se tem uma versão beta pra baixar pra jogar. A gente pode até fazer um vídeo lá, conversar. Tipo, sim. A gente pode ver se isso pra junho, por exemplo, trazer isso, gravar lá e ver as nossas impressões, bem tardias, mas sim. Por que não, sobre esse tipo de jogo. Eu acho que... Jogando ali, vai que a gente, o jogo é legal de jogar, porque, bicho, pra atrair esse tanto de gente, é bom de jogar, não é ruim. Não, deve ser eu acho que é uma diversão mais escapista, assim, né? Uma diversão mais... Ainda mais 20 minutos, ainda mais jogou, que é legal, porque tal. como vocês caem numa área muito grande, conforme as pessoas vão morrendo, o mapa vai diminuindo, ele vai te forçando a encontrar essa pessoa. Então não tem como o cara ficar lá com um sniper lá escondidinho. Não, cara. Camper. Então, isso aparenta ser muito legal. Eu acho que, né? E como só sobra a tensão é muito grande, né? Isso aqui é uma experiência. Eu acho que é válido. Eu acho que foi o que eu falei ali a respeito do filme, o Serbian Filme. Ele é ruim, ele agrega, ele não agrega. Eu acho que ele é uma experiência que eu não recomendo pra ninguém. Agora que eu vi, não tem como esquecer. Eu acho que um jogo mobile, um jogo Battle Royale, um jogo caralho que for, tu tem que se permitir, tu vai lá, testa, joga e vê. Eu também não gosto muito de jogar no celular, por exemplo. Eu não gosto. Não sou muito fã. Mas eu acho que tem um público e a galera pira, então é um mercado, não tem jeito. O próprio, voltando ao Cobra Kai, o filho do Daniel LaRusso não solta o celular ou o tablet. Mas essa... É uma geração diferente, fato. Eu tenho uma irmã de 22, 23. Cara, eu fui na casa da minha mãe, cara, a guria não larga o celular. Sim. O Ronaldo aí, que tem, não sei se ele ainda tá ouvindo a gente, que ele tem filhas, ele sabe disso, que sim. Essa molecada, cara, não larga a porra do celular. E é tendência, assim, não tem muito como tu fugir disso. Não vai estar quem não tem, entendeu? Então, e se tu não tem, tu não faz parte de um grupo. Se tu não faz parte de um grupo, tu é ninguém. Então, não sou eu que tô falando isso, é a sociedade. Uma coisa que a gente tem, né, cara? Ao mesmo tempo que você tem internet, que é uma ferramenta fantástica, né? Você tem aí algo que pode te deixar meio zumbi, né, cara? Só tem amigos virtuais, aquela coisa de sair que a gente estava até comentando outro dia desse. Por exemplo, eu hoje considero que eu tenho muito mais amigos virtuais do que reais. Dos meus amigos, quem eu vejo toda semana é tu. Só. É verdade, cara. Só. Eu só vejo tu e a Cláudia. A Cláudia uma vez por semana. Tu eu vejo uma vez por semana, 2, talvez, agora que eu tô te treinando mais, um pouco. Mas de resto, tem meses que eu não vejo alguns amigos meus. Meses. Fazia 2 meses, eu acho, que eu não via o Rodrigo, por exemplo. Fui ver esse final de semana. Então é muito louco isso. O Ronaldo falando aí, ó. Da menorzinha. Da de 4 anos ali, ó. Então, cara. Eu acho que é isso. Ele já nasce cara. com o olho grudado naquela tela. É porque é fácil, né, cara? É intuitivo o negócio. É intuitivo. E uma coisa que eu tenho uma grande admiração por Steve Jobs é isso. Que a ideia de quando ele lançou o iPhone, os tablets, é isso, cara. Eu quero que uma criança, um senhor de idade, saiba mexer nesse intuitivo. Todos possam mexer. É legal, cara, mas é foda também. Tu parar pra pensar nisso. Sim. Assim. Tu pode trocar ideia com um cara lá do Japão, mas tu não troca ideia com o teu vizinho, assim. Então, enfim. Mas isso aí não é de agora. Deixa isso muito bem claro. Isso não é de agora. Tá. Cara, a gente... Não, mas aí vai ter que cortar algumas partes. Né? Tu vai cortar. Eu vou cortar porque teve aquele começo lá, o áudio ficou meio maluco. Eu vou legal. Não, acho que é isso, né, cara? Eu gostei muito da experiência, que a gente conversa muito, fala muito, isso é bom. Você não só se preocupa lá com a câmera, então você fica mais solto aqui, apesar da galera estar participando ali. Sim. E aí, a ideia é que a gente tenha um tema ou 2 temas, não sei,
pro próximo podcast. Como é que vai ficar, cara? Vai ficar quinzenal, mensal? Eu acho que a gente pode ver, mas eu acho que quinzenal tá legal. Quinzenal fica legal, né? Que dá pra pensar coisas. Dá pra pensar coisas novas a se falar. Enfim, a gente não sabe se amanhã vamos ter gasolina pra trabalhar. Não sei, eu não tô acompanhando os noticiários aqui. Eu não sei como é que vai estar. Mas eu tenho gasolina pra voltar pra casa, então não preciso passar no posto. Não, por enquanto. Tô tranquilo. Daqui eu vou pra academia. Era pra ir a pé, eu vou de carro pra buscar minha esposa, mas tá de boa. Por enquanto, acho que é isso. E aí, lembrando que amanhã sai então a crítica do Cargo e segunda-feira sai o Sneak Peek. Aí, Ronaldo, tu que é um cara que curte muita série e tal, sei que tua vida é corrida, você tem 3 filhos, mas acompanhe Amazon Prime, velho. Tá valendo muito a pena, R$ 7,90 os 4 primeiros meses e tem muita coisa boa, tem muita coisa legal. E semana que vem sai o filme da Cabine de Amanhã também, que é Os Estranhos, A Noite da Caçada. Verdade. Esse filme estreia semana que vem também? Ele estreia semana que vem, se eu não me engano. Então terça-feira deve ter coisa. E lembrando que até o dia 31, que dá numa quarta ou numa quinta, né? Tem vídeo todos os dias. Isso. Só não teve vídeo um sábado que não deu pra fazer. Isso. Mas o restante dos dias todos tiveram vídeo sim. E dá um trabalho. Dá um trabalho do caralho, mas tá sendo legal, né? Tá, foi mas legal. Eu vou me desacostumar a não ter vídeo todo dia, na realidade. Mas é legal, cara, que te obriga a aquela coisa de manter sua mente sempre funcionando ali, velho. Sim, coisas novas. sim. Tá. Então foi muito legal que eu não sei onde anotei, nos meus 2 cadernos, já sei os aniversariantes do mês que vem, a gente, The Man, The High... ele já tá assistindo já, o Ronaldo, legal. Essa é uma que eu quero assistir, viu, Ronaldo? Bom, parece boa. Eu quero assistir. E lembrando que tem uma série do Van Damme, viu? Sim. É uma coisa mais comédia e tal, né? E que já me obrigou, por exemplo, a pensar em coisas, já me programar para junho de séries que vão estrear, de filmes que vão estrear, de atores que vão fazer aniversário e tal, de jogos, enfim, um monte de coisa. Tem muita coisa. E lembrando que só pra a gente finalizar, dia 31 tem o lançamento, eu não sei se eu vou estar com ele na mão, do Street Fighter 30 anos de aniversário. Mas na verdade o Street Fighter faz 31 anos esse ano, né? Então eles lançaram uma compilação muito foda. Tem todos os Street Fighters, do 1, o 2, o 2 Turbo, o 3 Third Strike, Alpha Plus, lá. Eu comprei pro PS4. E é muito possível que a gente vai se organizar para fazer um vídeo. E provavelmente levando uma surra. Vai ser eu e o Marcos. Como não vai ter câmera gravando, então... Por que não vai ter câmera gravando? Não, porque a gente vai fazer para ir direto... Não, mas eu levo a câmera só para gravar a tua cara de desespero. E aí vocês vão ver a surra que vai ser. Em Street Fighter eu desafio qualquer um. Ronaldo, meu filho, vem que é porrada. Street Fighter eu sou foda, eu desafio qualquer um. Street Fighter e Gran Turismo. Fica o desafio. Se quiser vir me desafiar, o convite tá super feito lá. Tá, a gente pode gravar, inclusive, isso. É isso? É isso aí. Feito, então, gurizada medonha. Muitíssimo obrigado por acompanhar o nosso primeiro podcast. Até botei uma trilha pra encerrar aqui, ó. Isso é tu, né? É um jazz fusion muito doido que eu fiz. Eu tava bêbado quando eu fiz essa música. Então fiquem ligados, gurizada. A gente não sabe qual vai ser a periodicidade do podcast, mas a gente vai manter vocês informados, é isso? A ideia é que fique quinzenal, acho que é legal de fazer e eu gostei de fazer, foi uma primeira experiência, foi bem legal. Legal, um abraço aí pro grande Ronaldog, Ronaldo2203, forte abraço, Ronaldo. E para todos que participaram, muito obrigado aí. E deixem aí, cara, a opinião de vocês, o que vocês acham de temas e tal, que a gente vai sim atender. Vocês pedem, vamos nos organizar para que a gente consiga trazer isso aí para vocês, beleza? É isso? É isso daí. Feito, então, gurizada medonha. Vocês que estão acompanhando aí no Instagram, muito obrigado a todos que participaram. Vocês são fodas. Beijo, abraço, tchau e fomos. Valeu, abraços, valeu.